Bom, agora eu quero falar para vocês de um programa que é uma das doenças que entrou no programa em 2009, que é a fibrose cística. A fibrose cística ela é uma doença muito grave, extremamente grave, é uma das mais complexas, né, do programa de triagem neonatal. E a precocidade do diagnóstico é fundamental na manutenção da vida desse bebê. Então, eu vou fazer um histórico para vocês, como que surgiu, como que se percebeu essa doença no mundo, né? Lá no século XVIII, as pessoas percebiam que aquela criança que tinha um beijo salgado, um suor salgado, ela morria precocemente. Então eles começaram a observar e até descrever isso, né? Toda criança que tinha esse suor salgado tinha uma precocidade, tinha um óbito precoce. Quando foi em 1935, Guido Fanconi, ele descreveu nesse portador, nesse paciente, a insuficiência pancreática e a doença pulmonar. Algumas associadas, outras não. Às vezes ele apresentava só insuficiência pancreática, às vezes só doença pulmonar, ou os dois juntos. Em 1938, Dorothy Anderson descreveu as características clínicas dessa doença. Então ela descreveu tudo que um paciente portador de fibrose cística apresentava. Lembre, 1938. E quando foi em 1950, Faber ele criou o termo mucoviscidose. O que é mucoviscidose? É aquele paciente, aquele portador que apresenta um muco viscoso, tanto aquele muco pulmonar, como a parte do muco que cobre toda a parte da mucosa intestinal, como todos esses mucos, ele é mais viscoso. Então ele colocou esse mucoviscidose apresentado no portador de fibrose cística. Quando foi em 1958, Gibson e Cook, eles desenvolveram uma técnica para fazer o diagnóstico desse portador, o diagnóstico laboratorial, né? Porque o clínico já tinha todo esse histórico aí de sintomas clínicos, chamado teste do suor, porque esse paciente ele apresenta cloro, excesso de cloro no suor. Então a dosagem do cloro no suor é o exame padrão até hoje do diagnóstico dos portadores de fibrose cística, mas na frente eu falo um pouquinho dele para vocês. Quando foi em 1979, o Crossley ele percebeu que a imunotripsina reativa era elevada nos portadores de fibrose cística. Então ela foi o analito que mais adaptou para triagem, para rastreamento. Então hoje na triagem neonatal a gente usa a imunotripsina reativa, o IRT, né? Mas na frente também eu descrevo um pouquinho ele. E depois, em 1989, começou sim a fazer as investigações através de biologia molecular, né? Estudando o gene da fibrose cística. Também teve muito avanço nessa área aí. Em 2001, o Ministério da Saúde, percebendo se tratar de uma doença que tem uma dependência muito grande da precocidade do diagnóstico, ele implantou no Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele acresceu fibrose cística como das patologias a ser investigada na triagem neonatal. E no estado de Goiás nós começamos só em 2009 com o Programa de Triagem Neonatal. Apesar da gente ter começado desde 1994, nós não nos sentimos capazes ainda de não fazer o diagnóstico, mas de evoluir esse paciente de forma correta e adequada, de acordo com os protocolos disponíveis desse paciente no estado. Então a gente começou a ter muita preocupação em assumir uma responsabilidade tão grande e não conseguir realmente evoluir esse paciente de forma correta. Mas em 2009 a gente já com equipes, né? Hoje nós temos equipes aí extremamente preparadas, tanto no Hospital das Clínicas como em Anápolis, e como toda a rede aí a gente tem uns profissionais preparados que já conseguem de forma bem tranquila evoluir esse paciente, devido à sua gravidade, devido de tantas ações que ele tem, de intercorrências que ele tem, né? Bom, então a fibrose cística, de novo, volto a dizer, é uma doença autossômica recessiva, de caráter genético, né?
que leva à ausência de uma atividade ou funcionamento parcial dos canais de cloro na membrana celular, né? Então, esse canal de cloro afetado, esse defeito, vai levar ao acúmulo de cloro, que vai provocar toda a patologia descrita adiante aí dessa doença, dessa fibrose cística. Então, é o defeito molecular, né? Então, se trata de uma doença genética. Eu já falei para vocês de fenilcetonúria e estou falando agora de fibrose cística. Todas as duas caem no mesmo caráter, doença hereditária autossômica recessiva, tá? Ainda tem outras aí. Na verdade, dentro da triagem neonatal, é só hipotireoidismo congênito, que é uma doença que não está ligada a caráter genético, o restante todas elas são. E todas elas estão inseridas como doenças raras, a frequência delas são doenças consideradas raras. Bom, então, como eu estou falando que ela é uma doença de origem genética, só para vocês terem ideia, o gene alterado, o cromossomo é o 7, né? O endereço, né, desse gene é o braço longo do cromossomo 7, ele está na região 3, na banda 1 e na subbanda 2. Então, quando eu vou endereçar esse gene da fibrose cística, eu vou chamar de 7q31.2, que é o endereço onde que está a mutação da fibrose cística. Então, dentro dessas mutações aí, dentro dessas mutações, desses genes alterados, a mutação mais comum que a gente tem na população mundial é a delta F508. É a que a gente tem hoje disponível na rede para fazer investigação em biologia molecular. O que está dentro do Sistema Único de Saúde já está disponível só a delta F508. Mas a fibrose cística, ela apresenta mais de 1000 genes alterados, 1000 mutações. Então é muito difícil no seu sequenciamento a gente ter uma ideia de onde que qual que é o gene afetado, qual que é a mutação que aquele paciente apresenta. O gene a gente já sabe, né? Que é isso aí que eu apresentei para vocês. Bom, então, como doença genética de caráter autossômica recessiva, se o pai é portador, se a mãe é portadora, eu tenho 25% de ter uma criança normal. Ou seja, ela vai herdar a banda normal da mãe, a banda normal do pai, o alelo normal da mãe, o alelo normal do pai, e vai ser uma criança normal, sem herança. Se eu tenho 50% de chance de ter um portador, porque ele pode pegar um alelo alterado ou do pai ou da mãe, e o alelo normal ou do pai ou da mãe. Aí dá 50% de chance dele ser apenas um portador. E eu posso ter 25% de chance em cada gestação de ter uma criança com fibrose cística, que ele vai herdar o alelo alterado do pai e o alelo alterado da mãe. E aí ele vai ser um portador, um doente de fibrocístico, ele vai ser um fibrocístico. Então, esse é a herança mendeliana, né, de um portador de fibrose cística. E falar em frequência para vocês, quando a gente está pensando em doença rara, no Rio Grande do Sul, de novo, é uma doença que está ligada aos caucasóides, à raça branca, né, a parte europeia, né, do mundial. Então, se eu pensar que a fibrose cística está inserida nessa parte de populações mais brancas, de cor mais branca, o Rio Grande do Sul é o que tem maior frequência no Brasil. Os relatos, os artigos científicos dizem que é 1 para 1587, né? Um artigo científico calculou isso aí. E que a gente tem 1 para 20, em cada criança nascida, 1 em cada 20 é portador. Então, em cada 20 pessoas daquela população, um tem o gene da fibrose cística. É muito alto, né? E Santa Catarina já é 1 para 12 mil, né? Em torno de 1 para 12 mil. E que o portador desse caso seria 1 para 56. Em cada 56 é portador do gene da fibrose, da mutação da fibrose cística. São várias mutações, né? Eu falei mais de 1000. No Paraná, 1 para 6.800, em torno de 1 para 6.800.
que vai ter aí um portador em 1 para 42, né? Uma pessoa portadora em cada 42 pacientes. São Paulo já, os artigos e as pesquisas epidemiológicas me diz que é 1 para 32 mil, um em cada 90, né? Um portador em cada 90 pacientes. Minas Gerais, 1 para 20 mil, né? Já 1 para 72. E Goiás, nós temos hoje uma frequência de 1 para 12 mil, em torno de 1 para 12 mil, até onde a gente fechou nossas frequências. Isso não muda muito não, uma vez que eu fiz um rastreamento aí de uma população de mais de 300 mil recém-nascidos, e eu encontrei 1 para 12 mil, isso vai depender muito do ano que eu estou avaliando, da região que eu estou avaliando, mas na média geral eu vou manter 1 para 12 mil. Então essa aqui é a nossa incidência, a nossa prevalência na região de Goiás, né, no estado de Goiás. Enquanto portadora, a gente não tem nenhum dado ainda, a gente não conseguiu fechar dado de qual que é a frequência de portadores dentro da nossa população. O estado de Goiás não apresenta esse dado. Então, falando em nível de mundo, a Europa, né, a gente tem uma frequência muito maior do que a nossa aqui. Então, na Europa, Estados Unidos, a gente vai ter 1 para 2 mil, né, na população caucasoide, Canadá, a gente vai ter 1 para 5 mil. Já na raça negra, os negros americanos, né, esse trabalho aí, esses dados são de um trabalho que foi realizado nos Estados Unidos e Canadá e na Europa, né? E então nos Estados Unidos, na raça negra, essa frequência já sobe para 1 para 15 mil. Como a gente tem uma população, principalmente centro-oeste, nordeste e sudeste já tem uma população de raça negra maior, na região sul a gente já tem um pouco menos, a tendência da gente ter menos casos na região da Bahia, na região do Nordeste como um todo, e Centro-Oeste, que Goiás também está inserido, uma parte do Sudeste que está mais próximo aqui do Centro-Oeste, a gente vai ter uma frequência, a gente vai encontrar menos casos, né? Então, uma incidência igual a nossa para 12 mil. E lá no Rio Grande do Sul, vocês viram que aquele trabalho fechado lá, 1 para 1.584. Então, isso é populacional mesmo. Então, o gene circula de acordo com a população residente daquela região. Bom, então como que funciona, né? Vamos falar por que essa doença ela acontece. Quando esse defeito genético aparece, né? Eu vou ter uma alteração, como eu disse para vocês, ali nos canais de cloro. Então, eu tenho sódio entrando dentro dessa célula, eu tenho água entrando dentro dessa célula, mas eu não tenho cloro saindo, porque ele tem um defeito ali, o cloro não está saindo. Então, com isso, eu vou ter uma desidratação das secreções mucosas, né? Com aumento da viscosidade. Por isso aquele termo que a gente falou lá atrás, mucoviscidose, né? Todos as secreções apresentadas naquele paciente vai ser viscosa, vai ser um muco muito viscoso, né? Então, é uma secreção muito viscosa. Isso vai levar a toda a consequência patológica desse doente. Então, o que a gente faz nesse caso, né? De novo, o sódio evoluindo aí, alteração no canal do cloro, eu tenho concentração do cloro nas células, eu tenho um aumento da eletronegatividade celular, eu tenho entrada de sódio nas células, eu tenho um aumento da osmolaridade celular, eu tenho entrada de água nas células e eu tenho a mucoviscidose, né, que é a viscosidade das secreções, e eu vou obstruir esse muco espesso, essa secreção espessa, vai obstruir esses ductos. Então, a gente não vai conseguir fazer essa circulação para dar uma viscosidade baixa dessas secreções. E elas vão ficar muito grossas e aí vai estar levando a toda uma patologia, né, toda a sintomatologia patológica dessa doença. E aí eu vou ter manifestações aonde? Aonde eu tenho um papel fundamental das secreções. No pulmão respiratórias, né, porque eu tenho a parte pulmonar, a gente tem secreções pulmonares. Eu tenho as digestivas, porque aquele muco, aquela secreção da parte intestinal não vai conseguir absorver os alimentos que passam por ali. As nutricionais,
da mesma forma, e as infertilidades, porque as secreções elas também estão presentes tanto no muco cervical da mulher, como na parte do sêmen masculino. Então a gente vai ter muita infertilidade também provocada pela fibrose cística. Então são os principais sintomas clínicos, né, desses portadores. Dentro das manifestações pulmonares, 90% dos pacientes eles apresentam manifestação pulmonar, né? Ele já nasce com essa manifestação clínica, com tosse persistente, ele já tem uma secreção viscosa a nível pulmonar, então ele tem uma viscosidade mucociliar muito aumentada, né? E um clearance mucociliar muito baixo. Então isso vai permitir que esse muco vai provocar pneumonias recorrentes e até provocar uma fibrose pulmonar importante e levar essa criança a óbito, esse adulto, esse portador a óbito. Então a manifestação pulmonar ela acontece em 90% dos casos de fibrose cística. Dentro dessas manifestações clínicas, né, pulmonar, a gente vai ter essa tosse persistente, infecções bacterianas recorrentes. Dentro da tosse persistente, complica, né, que o bebê não consegue dormir porque ele tosse o tempo todo, a criança não consegue alimentar também por causa do excesso de tosse. Dentro das infecções recorrentes, as bactérias mais comuns são Streptococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa e a Burkholderia pseudomonas. São as 3 bactérias que mais afetam o pulmão desses portadores. A gente vai ter mais avançado, mais tardiamente, um tórax enfisematoso e uma grande dificuldade respiratória, porque vai estar tudo com muita fibrose, muito enfisema ali dentro desse pulmão. Aí vocês conseguem ver um raio-x de um paciente portador de fibrose cística com muito pouca área respiratória, né, já apresentando uma área de pouca área respiratória. Manifestações clínicas, né? A obstrução dos canalículos pancreáticos por causa do tampão do muco vai levar a uma má digestão, má absorção dos nutrientes, né? E aí ele vai ter fezes volumosas, gordura muito gordurosa também, um odor muito fétido essas fezes. A primeira é uma das características que os pais já relatam já no momento da primeira consulta do recém-nascido, que ele tem fezes volumosas, a gente já pergunta isso, e o cheiro, eles não têm dúvida que o cheiro é muito forte, né, dessas fezes dessas crianças, eles já relatam isso. E além do beijo salgado, que eles percebem também que essa criança, por excesso de cloro, né, na pele, que essa criança apresenta esse cheiro salgado, né, quando ele beija essa criança, quando eles beijam o bebê, eles já percebem isso. Então, toda essa característica vai provocar uma diarreia crônica nessas crianças, nesses recém-nascidos, nesses adultos, e uma desnutrição severa. Então, aí a gente entra com um aporte hipercalórico para eles, para que eles consigam realmente esse aporte hipercalórico para a gente compensar essas perdas que eles têm por causa das manifestações clínicas digestivas do portador de fibrose cística. Bom, as manifestações nutricionais, uma vez que ele não consegue absorver de forma correta esses alimentos, ele vai ter um baixo ganho ponderostatural, ele vai ter uma desnutrição e ele vai ter baixa estatura, né? O alimento é fundamental nesse desenvolvimento desse paciente, desse bebê. E nós vamos ter na parte da reprodução o ducto deferente obstruído, 98% dos pacientes são inférteis. E na infertilidade, o masculino, né, esse é o masculino, e na infertilidade masculina, por causa do muco cervical e vaginal espesso, dificulta passar de espermatozoide também, impedindo que ela possa engravidar, né? Então essas são as manifestações de reprodução do paciente fibrose cística. Bom, e como que eu faço diagnóstico? 2 mutações no gene da fibrose cística, eu falei lá atrás para vocês que nós temos mais de 1000 mutações descritas. Então, se eu investigar através da biologia molecular e eu encontrar 2 mutações, eu tenho o diagnóstico de fibrose cística. Se eu fazer teste do suor e tiver 2 testes de suor alterados, eu vou ter o diagnóstico da fibrose cística.
E, além disso, as manifestações clínicas que ele vai apresentar. Ele tem que apresentar, no mínimo, uma dessas manifestações clínicas abaixo. Uma deficiência pulmonar obstrutiva crônica, uma insuficiência pancreática, uma história familiar do paciente com fibrose cística, a imunotripsina reativa, que é o exame realizado no teste do pezinho alterado, e uma deficiência de potencial nasal também, que é um dos exames que é realizado também no paciente fibrose cística. Então, qualquer um desses também, associado aos dois de cima, eu consigo fazer o diagnóstico de fibrose cística. Como que a gente faz hoje no teste do pezinho? Eu faço a IRT, né, imunotripsina reativa, faço a primeira amostra, reconvoco o paciente, faço na segunda amostra. Importantíssimo que vocês saibam que a imunotripsina reativa, ele é um analito que só fica viável até 30 dias de vida do bebê. Após isso, essa imunotripsina ela tende a cair. E isso vai me dar resultados falsos negativos. Então, eu não realizo triagem neonatal acima de 30 dias por causa desse analito aí. Eu não posso fazer isso, porque eu posso ter falso positivo. Uma criança que não fez teste do pezinho, uma criança que tem esses sintomas apresentados aí, o pneumologista, ou o gastroenterologista, ou o pediatra da criança, ele vai solicitar teste do suor, para que seja realizado o teste do suor. Uma vez não realizado o teste do pezinho, o segundo teste de escolha é o teste do suor. Mas a imunotripsina reativa, como eu falei para vocês, não me dá diagnóstico do teste do suor. Tem muitos casos que ela altera também. Então, o que eu faço? Quando eu tenho uma imunotripsina reativa e 2 amostras positivas, eu reconvoco novamente pela terceira vez a criança para fazer o teste de suor. Aí eu faço o primeiro teste de suor, dá positivo. Eu reconvoco ela novamente, lógico que já inicia o tratamento, mas nesse cursar desse tratamento eu repito o teste de suor. Então eu só fecho o diagnóstico dela quando eu tenho 2 imunotripsina reativa e 2 testes de suor alterados. Então aí já está fechado o diagnóstico que ele é um paciente portador de fibrose cística. É assim que a gente faz na triagem neonatal. A gente tem a investigação da mutação para vocês, como eu falei, a delta F508. Só que só 30% desses portadores têm delta F508. Tem outras mutações. Então, teste de mutação delta F508 negativa não exclui o diagnóstico. Ele pode ser o portador de fibrose cística. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente de cada um desses, tá? Então, eu vou falar primeiro da imunotripsina reativa, que é o exame que eu escolho para fazer triagem neonatal. A metodologia é imunofluorometria. Eu tenho que fazer a coleta, é importante que vocês gravem isso em 3º e 5º dia de vida. E a recoleta até 30 dias de vida. Depois dos 30 dias de vida eu não posso recoletar porque ela tende a cair. A imunotripsina reativa tende a baixar esses valores e eu ter resultados falsos negativos. E o valor de referência é até 70. Acima de 70 eu considero esse paciente como positivo. Então até 70 é normal, acima de 70 é alterado. E após isso, 2 resultados de imunotripsina positivo, eu vou levar esse paciente para teste de suor. Bom, e como faz esse diagnóstico, né, então? Eu falei para vocês que tem falsos positivos e falsos negativos. 25% dos exames da imunotripsina, da triagem neonatal, pode ser 0,5%. Esses 0,5% pode ser falsos positivos e 20% falsos negativos. Quais são as principais causas? Quando eu pego o falso positivo, quando eu tenho um valor de referência muito baixo, aí eu posso perder um paciente. Se eu falar para você que eu vou fazer a imunotripsina com 90, mas eu pego e tem um paciente que 70 é positivo, eu estou usando 90, eu vou perder esse paciente que tem 70. Aquela criança que nasceu com Apgar muito baixo, ele tende a dar resultados falsos positivos por causa de toda a condição clínica que ele nasceu. Criança que tem obstrução intestinal, como ele tem muita obstrução ali, ele pode ter falso positivo também para a fibrose cística. E uma genesia de ducto pancreático, que são as áreas, né, que estão ligadas direto a sintomas de fibrose cística, então também pode subir essa imunotripsina reativa. E os casos de falso negativo também. Quando eu pego um valor de referência muito alto também, eu vou ter
falso negativo, né? Também eu posso perder esse paciente aí. A eluição dessas amostras, é muito comum essas amostras ser coletadas num ambiente quando o clima está muito seco e muito quente e não ter o cuidado necessário com essa amostra. E ela chega, a gente chama de ressecada, ela chega para nós ressecada e a gente não consegue extrair aquele sangue daquela amostra em papel de filtro. Então essa eluição não é suficiente e aí eu tenho um resultado falso negativo, isso pode acontecer. Então aí está ligado diretamente à qualidade da amostra. E quando também eu tenho íleo meconial, eu posso ter resultados falsos negativos, né? Bom, e o teste FOR, que é o padrão ouro da triagem neonatal, né? Então a metodologia que a gente utiliza hoje é a iontoforese por pilocarpina. Essa coleta é feita por macrodute. Macrodute, eu faço um estímulo no bracinho, na perninha desse bebê, com pilocarpina. Então, após isso, a gente estimula. Após o estímulo, a gente coloca, tipo um reloginho que tem uma serpentina no bracinho daquele bebê, e o suor vai correndo, ele vai coletando aquele suor dentro dessa serpentina, desse canal, desse tubinho. E após isso eu retiro esse suor desse tubo e faço a dosagem, né, do cloro no cloridrômetro. Então o resultado ideal para mim é até 60, né? Então acima disso é um paciente portador de fibrose cística, um paciente realmente, 2 resultados positivos já me dá o diagnóstico do teste suor. Então é por aí que eu faço IRT, teste suor. E quais são as causas, né? Também teste suor positivo ou negativo também não exclui fibrose cística. Olha o tanto que é difícil fazer diagnóstico de fibrose cística. Os falsos positivos de teste suor, uma displasia ectodérmica vai me dar falso positivo, um hipotiroidismo também pode me dar falso positivo, hiperparatiroidismo pode me dar falso positivo e a síndrome nefrótica também pode levar a falso positivo. E falso negativo, criança com hipoproteinemia e edema. Essa criança com edema, ela dificilmente, ela também transpira, tem suor. Então a coleta é muito difícil. Então, como eu tenho falso positivo e eu tenho falso negativo, teste do suor normal não exclui fibrose cística, né? Mas positivo, sim, me dá diagnóstico sim, de fibrose cística. Bom, então, como eu falei para vocês das mutações, nós temos descrita mais de 1.000. É um outro diagnóstico laboratorial, mas ainda está muito longe do sistema público de saúde. Ele já está disponível, a gente já tem hoje o sequenciamento que já consegue me dar o diagnóstico e qual a mutação que o paciente fibrose cística apresenta. É feito sequenciamento do gene inteiro, pega o gene inteiro e sequencia, então aí realmente eu consigo enxergar quais são as mutações apresentadas. Não está muito disponível para serviço público, é muito caro, é um exame extremamente caro ainda. Ele é uma avaliação, a avaliação das mutações são de alta especificidade e de baixa sensibilidade por causa do número de mutações, né? Então a mais frequente nossa, como eu já tinha falado anteriormente, é a delta F508, né? Então, mas volto a dizer, a ausência de mutação no diagnóstico não exclui fibrose cística pela quantidade de mutações descritas e às vezes não está ainda disponível essa mutação, não está estudada ainda. E como que a gente trata um paciente tão grave desse, com tanta manifestação clínica? É uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, né? Então os médicos, nós temos, como ele tem manifestação pulmonar, o pneumologista, no nosso serviço pneumopediatra. Como ele tem manifestação gastro, o gastroenterologista. No nosso serviço, gastropediatra, porque são crianças, são bebês. Biomédicos, porque toda essa parte de diagnóstico o profissional biomédico está muito envolvido. Ele precisa o tempo todo estar acompanhando, junto com a equipe multidisciplinar, esse diagnóstico, porque uma vez que a gente traz ele para o serviço, quando ele inicia seu tratamento,
ele não está com esse quadro fechado, ele ainda está apresentando os sintomas e tudo, mas a gente está fechando o diagnóstico com essas várias metodologias que eu coloquei para vocês aí. Os enfermeiros, extremamente importantes nessa equipe, o psicólogo, né? Hoje, quando você coloca na internet fibrose cística, qual que é o prognóstico, é muito ruim. Então, a família, antes dela chegar no serviço, ela já foi lá na internet, já leu tudo sobre fibrose cística, ela chega muito assustada, perguntando quanto tempo de vida que aquela criança vai ter. Então, o psicólogo é fundamental, tanto na adesão do tratamento desse portador, como no trabalho, né, da aceitação da doença por essa família. O nutricionista, como eu falei para vocês, o aporte proteico dele está muito comprometido. Proteico não, a absorção alimentar. A absorção dele está muito comprometida por causa do excesso da mucoviscidose, do muco viscoso nas secreções intestinais. Então ele tem uma absorção intestinal muito ruim e uma baixa absorção nutricional. Então tem que ser uma dieta hipercalórica, hiperproteica, uma dieta adaptada para esse portador de fibrose cística, para que ele não tenha tanto comprometimento na sua alimentação e no seu desenvolvimento. E o fisioterapeuta, por quê? Como ele tem um pulmão com muita secreção, esse fisioterapeuta, ele faz, essa criança ou esse paciente, ele vai fazer fisioterapia para expelir essas secreções, para reduzir o número de secreção pulmonar, para diminuir as recorrências de pneumonias, de quadros graves pulmonares desse paciente. Então, o fisioterapeuta também é fundamental no tratamento. Não dá para fazer tratamento de fibrose cística quando não tem um fisioterapeuta associado. E aí, esses fisioterapeutas eles estão no serviço de referência. Considerando que a gente tem nos municípios goianos 246 municípios e as distâncias são grandes, como fazer fisioterapia diária dentro do serviço de referência? Não tem como. Uma vez diagnosticado esse paciente no seu município, nós vamos ter que encontrar um fisioterapeuta e qualificar esse fisioterapeuta para acompanhar na atenção básica esse paciente aí com vocês. Então, aquela equipe de fisioterapia do município, ele tem que acompanhar esse paciente com as fisioterapias diárias e orientar as famílias também a fazer fisioterapia em casa. Então, isso vai ter um resultado muito bom na condução clínica desse portador, desse paciente. E qual que é o objetivo, então, desde o diagnóstico do recém-nascido até a vida adulta desse paciente, né? A gente precisa fazer uma manutenção adequada da nutrição, a gente precisa fazer a prevenção e terapêutica agressiva das complicações pulmonares, né? Estimular atividades físicas, né? Para ele ter um aporte respiratório adequado, um suporte psicológico muito bom, que eu já relatei para vocês, e o suporte fisioterapêutico também, que eu acabei de falar. Isso é o objetivo nosso na qualidade de vida desse portador, desse paciente. Bom, então, o que a gente tem para o futuro? Terapia gênica, né? Já temos uma evolução muito grande aí dentro da terapia gênica, de tratamentos já, logo ao nascimento, a gente tentar aí com a terapia gênica mexer um pouquinho com essa doença. As técnicas diagnósticas precoces deu um prognóstico muito bom de vida desse portador. Então, hoje, quando a gente faz a prevenção precoce dele, tanto na manifestação pulmonar como na pancreática, a gente vai ter um paciente que vai viver muito mais e com melhor qualidade de vida, né? E ele não vai morrer tão precocemente, ele não vai a óbito tão precocemente. Então, hoje, associado a tudo isso que eu apresentei para vocês, a gente garante, né, um tempo maior de vida desse portador, que em 1950 ele apresentava uma média de vida até 2 anos, ele só vivia até 2 anos de vida, e atualmente ele vive até 35 anos, e até muito mais. Tem histórias aí, porque às vezes tem pacientes com mutações mais leves, tem descrição na literatura de pacientes que chegaram aos 60 anos, cujas mutações dele eram mais leves, não eram as mutações mais graves, né? Então, o prognóstico é favorável nesses casos, quando ele é atendido em centro especializado, com equipe multidisciplinar, como eu acabei de relatar para você, quando o diagnóstico é precoce, ou seja, no teste do pezinho,
e antes dos danos pulmonares apresentados, e quando eu tenho uma recuperação nutricional adequada, né, que eu tenho uma nutricionista que vai entrar com as enzimas pancreáticas, isso está disponível no SUS, esses tratamentos, eu queria dizer para vocês, essas enzimas pancreáticas e os antibióticos também, e para inalação e para tratamento da fibrose cística, hoje está totalmente disponível na assistência farmacêutica de alto custo, né? Então ele tem a garantia desse tratamento hoje através, todo ganho através da assistência do Sistema Único de Saúde. Então existe protocolo clínico, né, e diretrizes terapêuticas já inseridas. Quem tiver interesse é só colocar no Google protocolo clínico, diretrizes terapêuticas do paciente portador de fibrose cística ou da fibrose cística, você já vai encontrar esses protocolos, que é praticamente tudo isso que eu falei para vocês nessa aula agora, né? Então, o que mais eu quero chamar a atenção é que o diagnóstico precoce vai mudar o curso de vida, o tempo que ele vai viver, né? Quanto tempo que essa criança que está nascendo com fibrose cística vai viver é o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo e de suporte precoce desse paciente, né? Então, eu acredito que dentro disso aí a gente consegue também as terapias gênicas, que é no futuro que vai garantir, né, a cura desse paciente. Então a terapia gênica ainda está um pouco distante, né, da nossa realidade, mas que já está acontecendo. A gente já tem relatos, muitos aí, de estar acontecendo a parte da terapia gênica para o tratamento dessas doenças tão graves, que está incluída aí a fibrose cística, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês sobre fibrose cística.